versículo 32. Diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Meus irmãos, aqui a palavra de Deus ela nos diz como se comportavam os cristãos. Hoje há muita gente que se considera cristão, né? Nós somos muitos cristãos, seja evangélico, seja católico, todo tipo de cristão. Nós temos muitos cristãos ao redor do mundo, temos muitos cristãos no Brasil. Mas ser cristão é muito além do que se denominar cristão, do que fazer parte de uma igreja cristã. Ser cristão é muito mais do que ir ao culto, é muito mais do que ir à missa. Ser cristão é estar submisso a Cristo, é se comportar como Cristo se comportava, é viver como Cristo viveu. Meus irmãos, e aqui mostra uma igreja que nada mais é do que cristãos que se reúnem, um povo de Deus que se juntam e formam o corpo de Cristo. A igreja nada mais é do que vários cristãos que se unem, que formam uma reunião, uma assembleia, seja uma reunião no templo, uma reunião nas casas, como era em Atos, ou uma reunião pela internet, como é hoje, né? Como nós estamos passando. Isso é a igreja, quando nós nos juntamos. Então, nós somos a igreja de Cristo, nós somos cristãos. Mas o mais interessante é que o livro de Atos, por que nós estamos estudando o livro de Atos? O livro de Atos, ele mostra como a igreja vivia, como a igreja deve viver, como era a igreja que Jesus esteve presente ali com ela, como era a igreja daqueles homens que andaram com Jesus e como deve ser a igreja, porque a igreja ela deve conservar os princípios de ser igreja, as características de uma igreja. E nessa Atos 4 mostra que uma igreja que foi cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que tem o Espírito Santo dentro do coração, ela vive em comunhão, ela vive em unidade, ela não consegue se separar um do outro, ela olha para os interesses do outro. E nós vemos aqui algumas características de uma igreja. O que é ser uma igreja? É colocar uma placa e abrir um salão? Não. Isso qualquer um faz. Há muitas placas denominacionais na frente de um salão, onde não funciona-se, na verdade, uma igreja. E há muitos lugares onde não tem uma placa, e ali existe uma igreja. Amém. Então, essa é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é quando mais pessoas, duas ou mais pessoas, elas se unem para formar um corpo, vários membros que formam um corpo, mas que tem algumas características, né? Porque eu tenho um corpo e o cachorro tem um corpo, não é verdade? Só que é diferente, o meu corpo, que é o corpo de um ser humano, e o corpo de um cachorro. Nós temos as características de seres humanos, nós temos coisas que nos diferenciam, o nosso corpo é diferente. E o corpo de Cristo, a igreja, aquele que se denomina cristão, ele também tem características que alguém pode olhar para ele e falar, esse é cristão. Né? E quais são essas características? Andar com a Bíblia embaixo do braço? Não. Essa não é a característica de um cristão. Até porque os cristãos de Atos não tinham a Bíblia para andar embaixo do braço. Eram rolos, eram coisas maiores, não tinha como andar embaixo do braço. É a roupa de um cristão que define que ele é um cristão? Não. A minha roupa não define que eu sou cristão. A minha não define nem que eu sou pastor. Né? Mais comumente, como imagina um pastor. Então não é a roupa que diferencia que é um cristão, não é o templo que diferencia que é uma igreja, mas é as atitudes dessas pessoas
que mostram se elas são cristãs de verdade. Não é um conhecimento de alguém, não é a filosofia, a teologia de alguém que faz dele um mestre, que faz dele um pastor. Mas a maneira que ele vive, o jeito que ele pastoreia, a maneira que ele se comporta, define, mostra se ele verdadeiramente é ou não é um cristão. A maneira que você vive te diz se você é ou não é cristão. A maneira que nós vivemos define se somos ou se não somos igreja. Talvez quando estávamos no templo, alguém passasse pela frente do templo, podia falar: ó igreja. E agora? Como vão falar ó igreja se não tem um templo? E é aí que nós vamos ver se realmente somos igreja, se realmente somos cristãos ou não. E Atos 4 traz algumas características dessa igreja. Nós já falamos tantas outras em Atos, e vamos continuar falando. Mas a característica de Atos 4, a partir do versículo 32 ao versículo 35, ele mostra aqui a comunhão. Olha o que diz algumas características dessa comunhão. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Meus irmãos, a igreja, uma das características da igreja é que ela tem o mesmo coração e a mesma alma. Eles desejam a mesma coisa. Eles pensam as mesmas coisas. Eles sentem a vontade das mesmas coisas. Então, meus irmãos, tem como eu sou um corpo. E tem como metade do meu corpo está desejando salgado e metade do meu corpo está desejando doce? Não? O paladar que comanda essa área, ele deseja o doce, logo todo o meu eu quer doce naquele momento. Eu não tenho como desejar duas coisas distintas, eu não posso desejar estar no frio e no calor, estar no escuro ou no claro ao mesmo tempo. Eu não posso dividir o meu corpo da cintura para cima, vai ficar no calor, da cintura para baixo vai ficar no frio. Nem se eu deitar numa porta, metade no ar-condicionado, metade para fora. Mas eu não posso decidir, eu tenho que decidir a mesma coisa. E uma das características dessa igreja, da igreja de Atos, que é o desejo do Senhor para nós, é que nós vamos ter o mesmo pensamento. É que nós vamos ter os mesmos sentimentos, os mesmos desejos, o mesmo coração e a mesma alma. As mesmas atitudes e os mesmos sentimentos. Sabe por quê, meus irmãos? Nós precisamos desejar a mesma coisa. Não tem como metade estar desejando isso e metade desejando aquilo. Aquele que tem o Espírito Santo, ele vive em união. Como nós sempre dizemos, o Espírito ele confirma um outro. Se é o mesmo Espírito que está sobre todos os cristãos, deveríamos desejar a mesma coisa. Mas, o que nós olhamos na prática, se você olhar para a realidade de igreja, nem sempre está se desejando a mesma coisa. Mas uma igreja que é igreja mesmo, que está debaixo da autoridade do Senhor e cheia do Espírito Santo, ela deseja a mesma coisa, porque é o Espírito Santo que comanda aquilo que ela deseja. Essa igreja vai desejar cumprir a palavra do Senhor, essa igreja vai desejar viver a vontade do Senhor. Logo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que possamos desejar a mesma coisa. Já viu aquele velho ditado? Veleiro que não sabe para onde vai, qualquer vento é favorável. Ou seja, se eu ergo a vela do meu barco, mas eu não sei para onde eu quero ir, qualquer vento que dá, eu vou erguer a vela porque eu quero ir para aquela direção, mas eu não sei qual é o meu rumo. Mas Deus tem um rumo para a igreja. Deus tem planos para a igreja. E por que às vezes, meus irmãos, nós olhamos tanto a igreja patinando, desejando tantas coisas que não tem nada a ver com o que Jesus deseja? Às vezes alguns estão entendendo, outros não estão entendendo. Precisamos todos estar no mesmo espírito, para que possamos estar desejando a mesma coisa. Amém? Amém. E a segunda característica está aqui. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Você lembra que eu falei das características do cristão no começo? É muito fácil você dizer, nós dizermos que somos cristãos. Mas o cristão, ele não considera nada que é seu. Ele considera tudo que é seu de todos.
Então, se o meu irmão está necessitando daquilo e eu posso compartilhar com ele, eu compartilho. Não é meu. Né? Aquilo que um irmão pede emprestado, e a Bíblia fala sobre isso, se te pedir emprestado, dê. Nem peça de volta. Né? Então, assim, a característica dessa igreja, a característica do povo chamado por Jesus, é a característica daquele que eu não considero nada como meu. E essa palavra, ela vem num momento muito importante, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil. E talvez muitos de nós não estão ainda percebendo qual o momento difícil que nós estamos vivendo. E nós vamos perceber no decorrer dos dias e dos meses que virão. Você vai perceber que é tempo de chorar e é tempo de orar. Mas é tempo de compartilhar. Irmãos nossos já estão precisando. Outros vão precisar. E aí é a hora de nós olharmos e olha, tudo que é meu é de todos. Não é para mim mesmo. Se nós olharmos os cristãos do passado, meus irmãos, e é assim, quanto mais antigo você vê, mais eles viviam de fato o cristianismo. Por isso que eu particularmente gosto muito de ler e ouvir pregações de homens que pregavam há 200, 300 anos atrás. Porque hoje em dia, não que não exista, existem grandes homens de Deus que eu me alimento, que eu leio, hoje, mas hoje o que você mais ouve são pregações que vão te dizer aquilo que você quer ouvir. Que vão falar, não, é isso mesmo, continua assim. A igreja não tem nada a ver mesmo, continua nessa tua ideia. Porque a Bíblia diz. Mas se você for pegar esses cristãos, e aí você vai, eu vou usar aqui o Wesley, mas existem vários outros cristãos. John Wesley, um homem que viveu há muitos anos atrás, que revolucionou a Inglaterra, ele começou a regrar a sua vida, ano após ano, para viver com menos do que ele podia viver. Teve um tempo que ele comia só batatas, para economizar, para que ele pudesse dar mais aos pobres. E aí ele dizia, eu não vou me lembrar a frase de cor, mas eu vou falar o sentido da frase. Ele dizia assim, ganhe tudo que você puder, junte tudo que você puder, e doe tudo que você puder. Essa era uma frase de um homem que ganhou muito dinheiro na vida, mas que morreu ali, se eu não me engano, uma ou duas moedas e uma bata velha que ele usava para pregar. Um homem que foi inventor, escritor e tudo. Sabe o que eu estou querendo dizer? Eu estou usando um exemplo de um cristão. Mas vamos na raiz então. Mas você está falando de homens. Vou falar de um homem então que todos nós cristãos vamos concordar. Um homem chamado Jesus. Um homem chamado Jesus. Que nada que era dele mesmo. Tudo ele compartilhava. Como assim? Até o status de ser filho de Deus ele compartilhou com a gente. Deixou o seu trono para ser um refugiado. Fugindo. Nascendo num lugar onde animais comiam. Não é aquele presépio bonitinho da época do Natal. É um lugar sujo. Onde animais dormiam, animais estavam, animais faziam suas necessidades. Isso é ser cristão. Então era muito fácil para o povo dessa época aqui olhar como os cristãos foram chamados de Antioquia, de cristãos em Antioquia, olharam para eles e disseram, aqueles ali são cristãos. Eles tinham características de cristãos. Eles tinham características de Cristo neles. Eles não tinham amor pela própria vida, mas eles amavam aos outros. Isso é ser cristão. Mas é muito fácil falar, nós precisamos compartilhar, precisamos doar se doar um para o outro, ajudar um e o outro necessitado no tempo de pequenas dificuldades e no tempos bons. Mas quando se intensificar, e se intensificar, e se a fome começar a bater mais forte, porque bater ela já está batendo, talvez não na tua casa, mas na casa de muitos. Se você parar para ouvir, mandar uma mensagem para saber, a fome já está batendo. Agora é o momento de olharem para nós e falarem, ali vai um cristão. Ali está alguém que se doa pelo outro. Claro que a característica desse cristão vai ser criticado por muitos também. Como diz a célebre frase, nem Jesus agradou a todos, Mas
Jesus não agradou a todos, se doando pelo outro. É muito fácil a gente falar, nem Jesus agradou a todos, mas nós estamos desagradando os outros sem fazer nada por eles. Jesus desagradou querendo fazer algo. E o que a Bíblia está dizendo é que era tudo, eles tinham em comum. Tudo eles tinham em comum. Então, se o meu irmão está precisando de uma blusa, eu não dou a minha blusa para ele. Eu compartilho aquela blusa que o Senhor nos deu. Nada que um cristão tenha dele. Tudo que o cristão tem pertence a um Senhor. Se o Senhor mandar, esse cristão vai e faz. Ah, eu tenho um pão para viver 2 dias. Mas existe alguém que não tem nenhum. Eu vivo 1 dia, mas divido o meu pão com ele. Essa deve ser a regra de um cristão. Tudo eles tinham em comum. Tudo tinha em comum. E vai continuar dizendo assim a palavra. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia uma abundante graça. Meus irmãos, nos tempos difíceis, nós começamos a ver a igreja voltando para a raiz que ela devia nunca ter saído, que é de ser igreja mesmo, de ser igreja de verdade, não maquiada, que é ser igreja simples, uma igreja simples, onde, como nós temos dito, ama o Senhor sobre todas as coisas, que ama o próximo e que serve ao mundo. Uma igreja que conecta as pessoas com Deus, uma igreja que cresce na comunhão um com o outro e uma igreja que serve à humanidade. Essas são as características. As características não são placas, não são dogmas, não são roupas, não são usos e costumes. As características da igreja é como ela vive, como ela se comporta, como ela vive de uma maneira não egocêntrica. Mas a terceira característica que traz aqui é que a pregação desses apóstolos era dar testemunho da ressurreição de Jesus. Hoje, que nós estamos num momento difícil, num momento de calamidade aí, um momento de dificuldade, você vai perceber que as pregações de prosperidade, elas param. Não que não haja prosperidade na Bíblia, mas aquela ênfase à prosperidade, ela para. Porque agora as pessoas não querem ser prósperas. Agora as pessoas querem viver. As pessoas querem ter uma esperança. Você vai perceber que as pregações de vem pra cá que você vai ser curado, não tem jeito. Ela para. Porque estão morrendo de coronavírus. Estão morrendo as pessoas e não existe mais. Cremos em milagre? Cremos. É verdade, pode haver cura sim. Há cura, nós temos visto. Nesses últimos dias vimos mudo voltando a falar. É verdade, milagres são verdadeiros. Mas a ênfase no milagre que nós estamos falando, aqui não está dizendo que eles pregavam milagres. Os milagres eram naturais na vida dessa igreja. Eles pregavam a ressurreição de Jesus. Porque adianta você ser curado de um câncer, mas não ir para o céu? O que adianta você ter tudo na terra, mas não ter uma esperança? Porque nesse tempo de dificuldade, meus irmãos, até quem tem muito dinheiro para estar dentro de casa bem confortável, fica com medo. Mas aquele que já ouviu falar sobre um Jesus que é vivo, um Jesus que é ressurreto, um Jesus que vive, ele não teme. Oh Deus, aleluia. E como nós colocamos tocar aqui no começo do culto, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém. Essa era uma igreja, meus irmãos, que eles tinham como prioridade pregar a ressurreição de Jesus. Mas não era o que o povo queria ouvir naquela época também. Muitos criam, mas eles eram perseguidos por falar sobre a ressurreição de Jesus. Hoje, pregar sobre todas as outras coisas é muito mais atraente para pessoas. É muito mais atraente. Mas pregar sobre Jesus, poucos querem ouvir. Mas é sobre isso que nós temos que pregar. Nós estamos pregando sobre esperança, porque Ele é a nossa esperança. Podemos pregar sobre cura, Ele é a nossa cura. Podemos pregar sobre a eternidade, Ele é a vida eterna. Aleluia. E nós vamos falar sobre Jesus, meus irmãos. Hoje todas aquelas pregações sobre
coisas terceiras, segundas, elas caem por terra, porque tudo que nós queremos agora é uma esperança. Tudo que nós precisamos é Jesus. Só que pregar sobre Jesus não dá ibope. Mas pregar sobre Jesus gera salvação, gera transformação, gera esperança. Eu assisti há um tempo atrás uma entrevista com o padre Fábio de Mello e o filósofo Leandro Carnal. Estavam os dois e eles escreveram um livro juntos, muito bom, por sinal. E meus irmãos, Leandro Carnal, declarado ateu. E o padre, crê em Deus. E os dois estavam com as mães doentes no hospital. Você pode pesquisar, coloca aí, entrevista Leandro Carnal e Padre Fábio de Mello no programa Encontro com Fátima Bernardes. Eu assisti pelo YouTube porque a Globo eu não assisto. Mas assim, meus irmãos, é muito interessante porque o Leandro Carnal fala assim, olha, se você puder acreditar, acredite, eu não consigo. E eu achei uma humildade muito grande desse homem dizer assim. Mas você que é ateu, Leandro Carnal, um ateu, um filósofo, um homem inteligente, dizendo ali para os outros, mas você que é ateu, não faça o outro não acreditar. Porque é muito mais fácil para o padre passar por esse momento do que para mim que não acredito. Depois pesquise e veja nas palavras dele. Mas aquele que crê em Cristo Jesus, ele tem força, ele tem novo ânimo, ele tem alegria para passar pelo tempo difícil. E por isso que os apóstolos, eles davam testemunhos da ressurreição de Jesus, eles não só falavam, mas eles mostravam que Jesus tinha vivido, que Jesus estava ressurreto, que Jesus vive. É muito fácil para mim falar assim, não, Jesus vive, eu creio em Jesus, e ficar apavorado num dia de calamidade, num dia difícil. Aquele que crê que Jesus vive, ele testemunha, ele mostra que ele crê. Ele não só crê da boca para fora, mas ele mostra ficando tranquilo, ele mostra ficando paciente mesmo no dia difícil. E para nós podemos dizer até hoje, é fácil dizer não, mas eu creio, eu estou bem tranquilo. E quando o dia piorar para você, como tem piorado para alguns, precisamos nos manter firmes. Porque se é o princípio das coisas que nós precisamos viver, como diz a palavra, que nós sejamos firmes quando as coisas piorarem, se elas não melhorarem. E se você quer ouvir sobre o Apocalipse que nós estamos vivendo, assista a pregação do domingo. Mas, continuando aqui na palavra de Deus, diz assim, versículo 34, não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Não havia nenhum necessitado entre eles. Não havia nenhum necessitado entre eles. Eles não deixavam faltar para nenhum. Porque eles vendiam olha, meus irmãos, aqui não é uma regra vender tudo. Não sai vendendo tudo que você tem e distribui, Mas eles quiseram fazer isso, foi algo natural daquela igreja. Então a característica dessa igreja era o desejo de que todos pudessem estar bem. A característica que nós temos que adotar não é vender tudo que temos e compartilhar. Se você quiser fazer isso, amém. Mas a característica que nós temos que adotar dessa igreja é ter esse sentimento e essa atitude de fazer com que todos estejam bem. É aí que está. Ontem no GECEL, no nosso pequeno grupo, conversávamos sobre a igreja de hoje, que está tendo que malhar trigo no lagar, como eu preguei na última pregação. Só desce aqui no Facebook da igreja que você vai assistir a última pregação. Meus irmãos, a igreja antes estava reunida num templo, víamos todos os irmãos, cantávamos, somos corpo. Não vou cantar, senão você vai sair daí do Facebook, Mas assim, cantávamos, somos corpo, eu preciso de ti. Você precisa de mim? E a minha pergunta agora para você que frequenta alguma igreja. Como que estão os irmãos da tua igreja? Eu acho que você não precisava tanto assim deles, se você não sabe como eles estão. Eu acho que eles não precisavam tanto de você. Ou precisavam, mas não estamos indo atrás. O que vai mostrar se somos cristãos de verdade é como nós vamos nos comportar agora.
Agora que o tempo está difícil. Agora que não nos reunimos em um lugar religiosamente todos os domingos. É agora que vai mostrar se somos cristãos. Mas o que é interessante é que esses cristãos, eles vendiam tudo que tinham e compartilhavam. E para eles compartilharem, eles precisavam saber das necessidades do povo. Ah não, ninguém está precisando. Você sabe se ninguém está precisando? Você sabe se a palavra do Senhor nos ensina a servirmos ao mundo, mas ela nos ensina também a dar prioridade para aqueles que são da fé, aqueles que têm Jesus como Senhor, aqueles que creem em Jesus também. Precisamos ver se a família da fé está precisando de alguma coisa. Ah não, está todo mundo bem, amém? Então vamos juntar e vamos servir agora aqueles que não são também da nossa comunidade. Porque o trabalho de cristão é esse, é servir o outro. Ah, mas aquela pessoa nunca olhou para a minha cara, não interessa. Olharam para a cara de Jesus e cuspiram na cara dele. Foi por esses que ele morreu. Precisamos servir. Servir a todos, independente da religião, independente do estado de humor, independente de qualquer coisa. Mas é claro que a igreja do Senhor, nós precisamos dar prioridade para aqueles que fazem parte do nosso convívio. Será que aqueles irmãos que caminhavam comigo, que compartilhavam comigo, eles estão bem? Aí essa canção do Asaf Borba, ela faz todo sentido. Me corrijam aí se eu não for do Asaf Borba, mas creio que sim. Por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Por mais que as trevas militem, irmão, não tenha dúvida de que há uma ação maligna no meio desse tudo. Claro que Deus utiliza para o bem. Deus utiliza para a glória do nome dEle, para o nosso benefício. Mas a igreja está longe um do outro. Aqueles irmãos que nos ajudavam, e hoje eu parando para pensar sobre a igreja. Talvez você pode até ter muita crítica sobre a igreja, assim como eu também tenho, posso te compartilhar um monte. Eu estava me lembrando de como a igreja foi importante para mim. Quantas vezes precisava de um ombro para chorar e a igreja estava ali. A igreja, quando eu digo as pessoas ali. Quantas vezes eu precisava simplesmente de um abraço e a igreja estava ali. Quantas vezes eu precisava de recurso financeiro, físico, e a igreja estava ali. Meus irmãos, graças a Deus eu posso te dizer, hoje eu não estou no templo, mas a igreja está aqui. A igreja continua comigo. A igreja continua com muitos que estão passando necessidade. Continua. E nós devemos continuar. Nós devemos continuar. Tem muita gente que critica, porque a igreja não faz isso, a igreja não faz aquilo. Infeliz, a igreja é você. A igreja é você. É muito fácil dizer que a igreja não é o sistema, a igreja somos nós. Aí depois criticamos que o sistema não faz. Se a igreja é você que tem que fazer. Simples. A minha casa é uma extensão da igreja. Se precisar, a minha casa se abre. Se precisar, o meu bolso se abre. É isso que é a atitude de um cristão. Um cristão, ele se comporta como Jesus, que podem abrir o teto da sua casa. Imagine Jesus vendo o teto da sua casa sendo quebrado, abrindo. Eu já ia ficar doido, né? Mas Jesus, ele continua pregando e desce aquele homem, ele cura, salva aquele homem e amém. Não sei quem que reparou o telhado depois. Mas é muito interessante, porque o que era de Jesus era de todo mundo. E ser cristão é ser um pequeno Jesus. Ser cristão é ser um pequeno Jesus. É olhar para essa palavra aqui, que não é um livro simples, e falar, eu quero fazer isso, eu quero ser isso que Jesus está sendo aqui, eu quero fazer isso que Jesus fez. É isso. Como diz, né, a canção lá do Whindersson Nunes. Eu quero ser manso, humilde, simples, sei lá como era Jesus. É isso a atitude de um cristão. Eu quero me doar como o Messias se doou. E esse é o momento de fazer isso. Quando as pessoas à tua volta estão precisando, pare de olhar só para o seu umbigo. Paremos de olhar, eu não posso. Marlon, eu não posso olhar para o meu umbigo e dizer assim, a minha família está precisando, eu preciso compartilhar com o outro, eu preciso abençoar o outro, como Jó, quando orava pelos seus amigos, também foi abençoado. Precisamos. É agora que você vai provar
se você é igreja ou se você não é. Se você é cristão e se você não é. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, nós já dizíamos que quando acontecesse isso que está acontecendo, nós veríamos quem era e quem não era. E está acontecendo. Infelizmente nós estamos vendo pessoas que não estão nem aí para saber como o outro irmão está. Pessoas que, se voltar ao culto na igreja, vão estar lá na igreja. Amém? Estou lá. Mas, meus irmãos, agora já nos mostrou. Esse tempo já nos mostrou se é ou se não é. Mas ainda é tempo de ser igreja. Se há alguém precisando, o cristão tem que ser o primeiro a se doar. Se há alguém necessitando, o cristão tem que compartilhar. Não pode haver necessitados em nosso meio. Agora falando precisamente aquele que faz parte da igreja. Não pode haver necessitado em nosso meio. Líderes de GECEL, não pode haver necessitados em nosso meio. Você que já tem mais tempo de igreja, não pode haver necessitados em nosso meio. O mais forte se doa para o mais fraco. Precisamos saber o que eles estão passando. E precisamos compartilhar. E é muito interessante que mostra aqui Barnabé. Versículo 36 diz assim: então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Esse homem doou tudo. Tudo. O cristão se doa totalmente, meus irmãos. Outra vez digo, me entenda, não estou dizendo para você vender tudo que você tem e dar para os outros. Senão você vai passar necessidade também. Mas precisamos ter esse coração de querer fazer com que os outros também vivam o mínimo de conforto, ter o mínimo para comer dentro das suas casas. Então precisamos entender. Eu acredito que estou falando com cristãos aqui hoje. Cristão, você vai precisar, se você tem muito, diminuir o seu ritmo agora. Se você tem pouco, fale, procure. Muitas vezes nós perguntamos e as pessoas não nos dizem verdadeiramente o que está acontecendo. Procure ajuda e vamos compartilhar, porque nós podemos. Juntos nós podemos, como eu sempre tenho falado na igreja, mesmo antes disso tudo acontecer. O meu pouco, com o teu pouco, com um pouco dele, com um pouco dela, é muito para alguém que não tem nada. Esse é o momento que nós vamos precisar abrir aquilo que nós temos, a nossa casa, a nossa despensa, abrir mão de algumas coisas pelo outro. É um tempo de resgatarmos o amor. Essa é a religião pura e verdadeira. É o amor. É cuidar do órfão e da viúva. Por que a Bíblia diz o órfão e da viúva? Porque é aqueles que não têm. Naquela época é aqueles que não tinham. Então, meus irmãos, tem muitos que não têm. E a religião pura e verdadeira é amar essas pessoas com prática. É agora que nós vamos dizer, se nós amamos a Deus, se amamos as pessoas, servimos ao mundo de verdade. Amém? Amém. Que o Senhor possa olhar para nós. Quero convidar aqui um série de louvor. Meus irmãos, eu penso o inimigo olhando para a igreja e falando, agora a igreja para. Agora nós vamos ver quem eles eram de verdade. Que nós possamos mostrar para o inimigo quem nós éramos de verdade. Uma igreja que não para. Uma igreja que esse tempo se prolongar, vamos continuar. Enquanto, meus irmãos, não estiver ferindo os princípios da palavra, vamos obedecer tudo aquilo que o governo impor. Mas, meus irmãos, não vamos parar, aconteça o que acontecer. Vamos continuar amando, vamos continuar servindo, vamos continuar fazendo com que não haja necessitado em nosso meio. Amém? Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus.